Começo com uma pergunta, né? Isto é possível? É possível aliar a prosperidade à vontade de Deus? E faço algumas considerações aqui, de maneira bem simples, bem básica. Primeiro, sobre a questão, propriamente uma definição do que é prosperidade. Nesse qualquer dicionário básico você vai encontrar essa definição aí. Prosperidade é um estado ou qualidade do que é próspero, né? Ou de quem é próspero. E que tem bom êxito, alguém afortunado, venturoso, ditoso e feliz. Então, nesse sentido, essa definição já começa chamando a nossa atenção e apontando para algo que é bom. Prosperidade é uma coisa boa. Bom, se é uma coisa boa, então nós já temos aqui um primeiro indício de que talvez seja possível aliar a prosperidade à vontade de Deus, à vontade do Senhor. E é isso que é dito então na sequência. Se é uma qualidade do que é próspero, então a princípio parece indicar que é possível aliar a prosperidade com a vontade de Deus. Porque ser próspero, ainda que no nosso contexto aqui nós estamos limitando a questão, creio que é essa a proposta do tema também, a questão financeira, a prosperidade financeira. Embora a teologia da prosperidade não se limita apenas à questão financeira, mas também à questão da prosperidade de saúde e confissão positiva também. Mas o que mais chama a atenção é a questão da prosperidade financeira, né? O enriquecimento, os bens, a aquisição de bens, nessa perspectiva da teologia da prosperidade. Então, nós entendemos que talvez seja possível aliar a prosperidade à vontade do Senhor, porque prosperidade é algo bom, ser próspero é uma coisa boa, parece colaborar com a felicidade humana que nós sabemos é o desejo de Deus para a nossa vida, para nós como seus filhos, de maneira especial. Bom, mas aí no tema que vocês me propuseram aqui, eu não posso transitar, tem que ficar de estátua aqui, por causa da câmera. No tema que vocês estão propondo, há uma palavra interessante, porque vocês perguntam, né, ou a proposta é aliando a prosperidade, aliando. Então há uma desconfiança, talvez que a prosperidade que nos é apresentada, que nos é ensinada, não esteja assim tão aliada, né, de acordo, ou ligada, ou unida com a vontade de Deus. Parece, já na proposição, né, nesse tema, já há uma sugestão, há uma inclinação aí, já por trás do próprio tema, sugerindo aí então que o que está sendo ensinado para nós hoje, a respeito desse tema, está desalinhado ou desarmonizado com a vontade do Senhor. E eu creio que esse talvez seja o ponto mais importante dessa reflexão para nós aqui nessa noite, porque talvez, assim como no meu coração, na minha mente, na minha alma, há um certo desconforto com essa teologia da prosperidade, por parecer não estar exatamente aliada, unida, de conformidade com o que nós aprendemos nas Escrituras, a respeito da prosperidade, a respeito da riqueza, a respeito da abundância, a respeito de toda essa questão que, sim, provém do próprio Deus, mas como é aplicada hoje, especialmente no contexto do neopentecostalismo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui, que essa teologia ela tem a sua raiz no neopentecostalismo que chega aqui ao Brasil. E é o que vem aí já no próximo slide para os irmãos, que o Guto vai estar atento aí, vai passando para a gente aqui. Há dois importantes representantes desse movimento, ou dessa teologia da prosperidade, que é dito aí para os irmãos. Os mais conhecidos, que passam a disseminar essa teologia nos Estados Unidos, veja, na década de 1920 a 1940, são dois importantes. E o último bebe do primeiro. Esse material que eu estou apresentando para vocês, ele foi colhido de uma tese, né, desse rapaz aí,
Bertone. E, inclusive, ele cita que o Kennedy, o Reagan, ele chega a plagiar, inclusive, alguns textos desse primeiro autor aí, que é o Kenyon, né? Ele chega a plagiar. Então, o Reagan, que é o último autor que é apresentado aqui, ele bebe de todo o contexto, todo o ensinamento do primeiro autor, né? E é este último que tem uma influência grande aqui no nosso contexto brasileiro, consegue influenciar não apenas os estados americanos, né, nos Estados Unidos lá, mas também chega para nós aqui, e creio que não só aqui o Brasil, mas toda a América Latina também, e vários países do mundo hoje é influenciado por essa teologia, a teologia da prosperidade. Então, é dito aqui para os irmãos que essa teologia, a teologia do Reagan, abrangia a sua ênfase, o seu foco era na prosperidade, embora, como eu já disse para os irmãos, ele também explorava a questão das curas e visões sobrenaturais. Vocês vão ver um pouquinho mais adiante que isto é fruto de experiência, inclusive, no caso das curas e de visões sobrenaturais, que ele próprio viveu. E aí, então, ele passa a adotar isso como seu estilo de vida, sua confissão de fé, e ele começa a ter os seus seguidores. E ele passa a ser um líder muito influente, muito importante, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. Como é dito aqui para os irmãos também na sequência. Então, existem 3 elementos, ou esse tripé, basicamente, que são importantes na teologia da prosperidade. Não é só a questão da prosperidade em si, mas a questão da ênfase nas curas e também nas visões sobrenaturais ou revelações, como nós recebemos aqui no nosso contexto brasileiro. Esses 3 elementos, eles estão quase sempre presentes nas igrejas neopentecostais, que estão arraigadas aqui no Brasil, nos Estados Unidos e por onde elas estão também. Prosperidade, curas, visões sobrenaturais. Há um outro elemento que é importante aqui também, que faz parte desse bojo aqui, que é o que é chamado de confissão positiva. Confissão positiva, na prática, são aqueles termos famosos que nós ouvimos, já estamos habituados a ouvir por aí. Quando o crente está orando e ele diz assim: eu determino, em nome de Jesus, que não haja mais pobreza na minha vida. Eu determino que você seja curado. É o tipo de confissão positiva. Eles estão relacionados aqui nessa questão da teologia da prosperidade. Bom, quando que essa teologia chega ao Brasil? No final da década de 70, começa a ter a sua penetração aqui no nosso país, no nosso território, vindo dos Estados Unidos, com o surgimento dessas igrejas, as igrejas neopentecostais. E o seu discurso religioso rompe então aí com uma ética que já havia sido estabelecida, a ética protestante, que entende a questão da prosperidade ou da provisão de Deus de uma maneira totalmente diferente do que é ensinado para nós sob as lentes da teologia da prosperidade ou dos neopentecostais. Então, quando chega aqui no Brasil, como também nos outros países por onde essa teologia alcança, ela vai fazer uma grande revolução na perspectiva teológica que já havia sido implantado pelas igrejas históricas, pelo protestantismo histórico ou protestantismo de missão, que são as igrejas mais históricas, né? A presbiteriana, dentre elas, que já está aqui no Brasil, quando chegam os neopentecostais na década de 70. Muito bem. Este rapaz, este autor, o Reagan, ele também é escritor. Ele escreve diversos livros, né? E há alguém aqui no Brasil que vocês conhecem, né, chamado de R.R. Soares. R.R. Soares, ele se envolve, ele se encanta com esse ensinamento, com essa teologia, ele começa a adquirir esses textos e começa a formar
então o seu pensamento teológico com base nos ensinamentos desse autor, do Reagan. Ele tem uma editora, né, o que está transcrito aí para os irmãos acompanharem também, e ele começa a traduzir vários dos textos do Reagan. Um dos principais é este que está aí: Eu Creio em Visões. Esse texto é basicamente uma autobiografia do Reagan. E nesse texto ele escreve desde o seu nascimento. Ele nasceu com dificuldades, ele nasceu prematuro, teve sérias dificuldades, ele teve poucas chances de sobrevivência. Na adolescência também ele também tem uma dificuldade grande. Quem tem um histórico como esse, chega na adolescência, no caso dele, ele é um adolescente introvertido, um adolescente mais calado, e aí ele passa a ter experiências de quase morte, e aos 15 anos ele enfrenta problemas cardíacos, né? Então uma vida assim muito complicada em termos de saúde física, e certamente isso acaba também influenciando, interferindo na saúde psicológica também do indivíduo, penso eu. Não é dito nada a esse respeito, mas isso é uma fala minha nesse ponto aqui. Muito bem, o que ele descreve aqui também nesse texto? Ele relata o seu retorno ao inferno e a sua ida e retorno do inferno e sua conversão ao protestantismo. E ele dá uma ênfase nesse texto aí de Marcos 11, 24, que segundo ele, esse texto mudou a sua vida. Pode ler? A gente já combinou, ele já está aberto aqui, ele vai ler para a gente. Então, há uma ênfase nesse texto, e aí vem também a questão da confissão positiva, né? Do eu creio, eu determino, né? Esse texto é muito importante para a vida dele, ele deixa isso registrado no seu texto também. E o restante do livro dele, esse livro, ele relata visões e ensinamentos que recebeu de Jesus e outras visões de anjos, do inferno e do céu. Então veja que há um apanhado geral aqui, e o que ele relata e o que ele registra, e isso vai servir de base para a estrutura teológica de pensamento dele, a sua própria experiência. A sua própria experiência de vida com Deus, de fé, em essas coisas que ele relata aqui. A gente está falando de textos, de materiais que são adquiridos, agora estão sendo recebidos, e personagens, autores, líderes, hoje, né, líderes religiosos importantes no meio neopentecostal, estão bebendo desse material, e daqui a pouco eles começam também a ter e a formar o seu próprio grupo, a sua própria igreja, e se torna o que é hoje uma das maiores igrejas neopentecostais no Brasil hoje. Mas não só ele, outros também dentro dessa perspectiva neopentecostal. Com respeito à influência deste autor, bom, depois que ele começa a escrever esses livros, daí em diante ele tende a crescer cada vez mais. O Reagan passou a conviver com outras pessoas que acreditavam e pregavam a cura divina, e aí ele passa por algumas igrejas, a Igreja Batista é uma delas, certamente exercendo aqui, a passagem dele não foi como um membro comum que veio para ouvir, para aprender, certamente como um líder, como alguém que influenciava as pessoas. Igreja Batista, depois ele se torna pastor também na Igreja Assembleia de Deus, isso em 1949, e finalmente ele funda a sua própria igreja, que ele chama de Palavra da Fé. Veja a ênfase, né? Palavra da Fé, né? Então, já puxando aí para a questão da confissão positiva, né? O poder da palavra, né? Há quem diga num outro texto que eu dei uma olhada também, pesquisando, que uma das questões, entendimentos importantes da teologia da prosperidade é a questão da encarnação de Deus no homem, né? Se o homem determina, se o homem fala e acontece, ele já não é mais um homem comum, né? Então,
a ideia por trás aí ele é o Deus encarnado, né? A ideia do próprio Deus, né? Só um parêntese nessa questão. Em 1962 se tornou conhecido, o Reagan se tornou conhecido em vários países pelas pregações sobre cura, prosperidade financeira e uso de palavras positivas inspiradas na Bíblia para mudar situações adversas. Veja que é o que nós vemos hoje no movimento neopentecostal. No movimento neopentecostal é exatamente isso, confissão positiva em meio a situações adversas. Você determina e você muda a sua situação. Isso vem desde essa época e esse autor também. Daí o nome de confissão positiva, né? Também ele, na época, possuía um programa de rádio, olha só, que abrangia todo o território dos Estados Unidos e mais de 100 países. Não só os Estados Unidos, mas mais de 100 países. Então veja a influência que este rapaz alcançou, que ele teve. Aqui a gente tem um pouquinho o porquê, né, do movimento neopentecostal ser tão espalhado pelo mundo hoje, né? Eu estive lá no final do ano passado, vocês sabem disso já, mas é só que eu me lembrei agora, lá na Escócia e em Portugal. Na Escócia é mais difícil, porque essa teologia da prosperidade, ela também precisa de um terreno no campo da economia com uma certa instabilidade. Mas você encontra igrejas neopentecostais em Portugal, por exemplo. Eu vi lá, né, que é a Europa, né? Lá tem. E se brincar daqui a pouco, até lá também, na Escócia, já chega. Por lá também. O que mais nós temos aqui? Então esse programa de rádio abrangia os Estados Unidos, o território dos Estados Unidos e mais de 100 países. E ele também fundou um centro de treinamento conhecido como Rema. Se você entrar na internet lá colocando www.rema, você vai encontrar esse site, inclusive aqui no Brasil.com.br. Né? Eu não posso afirmar isso para vocês com certeza, porque eu não tive tempo de pesquisar isso. Mas eu, quando estava preparando isso aqui, eu me lembrei e eu chego a arriscar que seja isso mesmo. Nós estamos aqui a nossa congregação está aqui no bairro do Campanário. E já está ficando apertadinho lá. E a gente já sente a necessidade de procurar um novo local para alugar. E eu estava dando uma olhada com o reverendo Walter num salão. E aí eu me coloquei de frente para a avenida assim, e meus olhos alcançaram uma igreja, talvez aqui alguém identifique, lá no bairro do Campo, no bairro, na verdade, ali é Park Heights. Se não me engano, eu acho que é esse o nome, Rema. Eu não sei se tem ligação direta com esse programa, com esse movimento aqui. É só um parênteses também nesse sentido. Fica aí para vocês, de curiosidade, pesquisarem e depois falar para a gente aqui. Mas é possível que seja também já fruto desse programa ou desse centro de treinamento. Porque é uma igreja bem estruturada, um espaço grande, com um muro, né? Vocês devem conhecer onde eu estou falando ali, né? O Odaci também conhece. E me chamou a atenção. E aí eu, preparando esse estudo aqui, eu me lembrei dessas questões. Bom, esse é o aspecto histórico, apenas para os irmãos a gente saber do que nós estamos falando aqui. São algumas informações, mas as informações também você consegue aí na internet, você consegue em outros textos também com mais profundidade. Eu quero falar para vocês a respeito de algumas implicações teológicas e práticas a respeito da teologia da prosperidade, do que nós já vimos aqui. Apenas algumas implicações nesse sentido. A teologia da prosperidade, né, TP, propõe aí então, o que é a proposta da teologia da prosperidade? É uma espécie de barganha do fiel, do crente com Deus. Ou seja, na medida em que ele paga o seu dízimo e a sua oferta, ele recebe em troca as bênçãos do Senhor. Por que isso é dito? Isso não sou eu que estou dizendo para vocês. Isso quem diz são pessoas que pesquisaram, estudaram isso, eles comprovam isso. E de fato
Basta nós, de vez em quando eu passo nos canais lá e paro nessas igrejas neopentecostais para acompanhar um pouco. E é isso que acontece. Outro dia até alguém mandou um vídeo, postou lá um vídeo da Universal. Quem estava lá, o Edir Macedo, e ele fez um apelo na sua exposição lá. Ele abriu oportunidade, como é de costume, e fez um apelo, um desafio, desafiou aqueles crentes que ali estavam a se levantarem e virem depositar um determinado valor, um valor X lá. E ele falou, não sei quem aqui viu esse vídeo, e aí ele abriu o desafio. Mas ninguém veio, né? E essa era a questão do vídeo, né? A divulgação. É o vexame que ele passou, a vergonha que ele passou. E aí alguém lá que postou perguntou assim, ou colocou assim, os crentes estão abrindo os olhos, as pessoas estão ficando mais espertas, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas o ponto aqui é destacar a maneira como é o discurso, né? Como é desafiado os fiéis a receber as bênçãos, uma espécie de barganha com Deus. A teologia da prosperidade trabalha isso, a proposta é nesse sentido. Então, você barganha com Deus na medida que você paga o seu dízimo e a sua oferta. Aliás, esse é o ensino mesmo, porque quando é dito traga o seu dízimo, traga a sua oferta, porque você vai receber, você vai isso, você vai aquilo. Então, daí a ideia de barganha nesse sentido. Então, essa é uma implicação importante, seríssima, porque não é isso que nós vemos com respeito ao ensinamento dos dízimos e das ofertas nas Escrituras Sagradas. Não é barganha, né? Mas há uma tendência de a gente, inclusive, ver cristãos protestantes históricos caminhando por esse mesmo caminho. É só ficar um pouquinho desatento, a gente vai no embalo também das pessoas. Uma outra questão é que essa teologia, ela desperta e alimenta o desejo de todos a se tornarem ricos. Quem humanamente falando, que não deseja se tornar rico, né? Humanamente falando, de maneira geral, é um desejo que está no coração do homem. E quando isso é provocado, quando isso é despertado, quando isso é apresentado da maneira como sendo uma possibilidade real, verdadeira e fácil, então há essa atração, né? O desejo de que todos se tornem ricos. O problema é que sempre houve e sempre haverá ricos, mas também pobres. O próprio Jesus diz: os pobres sempre estarão convosco, sempre, né? E não é maldição ser pobre. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Uma outra implicação teológica prática é que esse tipo de teologia nega a realidade da pobreza, né? Que eu acabei de falar. O próprio Jesus diz que existe e vai existir sempre a pobreza entre os homens, e não só a pobreza, mas também os benefícios que ela nos oferece. Por exemplo, se não houvesse pobre, nós, né, ou quem pode, não teria o privilégio de socorrê-lo, não teria o privilégio de praticar o amor ao próximo. Aliás, na perspectiva da teologia reformada, calvinista, esse é um dos objetivos, essa é uma das finalidades de quem tem bens, de quem é agraciado, enriquecido, né? De poder socorrer, de poder auxiliar o próximo. A questão da ação social. E outra questão que é muito importante, quem sofre a pobreza, né? Quem é pobre, colocar assim, quem sofre a pobreza, né? Ou a escassez de algumas coisas, tem uma grande oportunidade de crescimento, de maturidade. Eu via isso muito no meu contexto nordestino, quando você convive com filhos de pais humildes, que não têm recursos, e quando você convive com filhos de pais mais abastados e que não são bem educados, não valorizam o que têm. Já os filhos dos pais humildes, eles conseguem, aprenderam, sabem dar valor nas coisas que eles têm, que eles possuem. Então, a pobreza não é uma maldição, não é uma coisa necessariamente ruim. A teologia reformada vai dizer que é uma oportunidade para crescimento, para maturidade. Mas como colocada, ou né, nas entrelinhas, pela teologia da prosperidade,
não há esse reconhecimento. Então nega a realidade, além de negar a realidade da pobreza, nega também os seus benefícios, né? Uma outra questão é uma teologia que promove o egoísmo, teologia da prosperidade, porque todo mundo quer ou corre atrás da sua própria riqueza, né? Então eu vou dar 20 para receber 40, eu vou dar 100 para receber 200. Eu dou, mas não dou com a liberalidade. É uma teologia que desperta o nosso egoísmo. Nesse sentido é interessante a gente ler o capítulo 1 e 2 de Tiago, que ele vai tratar sobre isso, né? É muito interessante, se depois você puder ler nesse sentido. É voltada para a satisfação do eu, né? A satisfação pessoal. Eu quero um carro novo, eu quero uma saúde perfeita, né? Então a autossatisfação. Cada um busca a sua própria prosperidade ao invés da prosperidade comunitária, né? Ou do bem comum de todos. Uma outra questão, no meu entendimento, ela valoriza mais a busca pelo bem material e temporal do que a busca do bem espiritual e eterno. Há um livro, é um livro muito interessante, mas é uma crítica ao protestantismo histórico, ao presbiterianismo necessariamente, propriamente. O nome do livro é O Celeste por Vir. É muito interessante esse livro, mas é uma crítica à teologia presbiteriana, né, ou reformada. Nesse aspecto, a crítica é o seguinte, que a teologia reformada, o tesouro que ela oferece é um tesouro no porvir, no celestial, desprezando o tesouro material, temporal, né? É interessante você ler alguém criticando a sua teologia, porque você tem a condição de formar ou de reformar ou reforçar os seus pressupostos também teológicos nesse sentido. Mas a teologia da prosperidade, ela dá uma ênfase muito carregada, e aí talvez seja o inverso do que essa crítica diz, a prosperidade material e temporal, como se não houvesse a riqueza no porvir e eterna ou celestial. E é interessante o seguinte, irmãos, quando nós estudamos a questão da prosperidade nas Escrituras, a gente vai perceber que toda a riqueza que nos é oferecida, que Deus provê para nós aqui nesta vida, ou seja, a riqueza temporal, a riqueza material e temporal, na verdade, ela está apontando para uma riqueza muito maior. Então, a teologia da prosperidade, ela nesse sentido, ela peca também, porque ela dá uma ênfase tamanha sobre a riqueza material e temporal, a ponto de desprezar aquilo que biblicamente é alvo para onde aponta a riqueza material e temporal, para a riqueza celestial e eterna. Ora, quando Deus chama o povo, diz assim: eu vou dar para vocês a terra de Canaã, é uma terra que mana leite e que mana mel. Coitado de nós se a terra de Canaã não fosse um tipo, né, da Canaã celestial. Coitado de Jesus se ele tivesse vindo morrer no mundo para salvar os israelitas apenas ficarem lá na terra de Israel, na terra que mana leite e mel. Não. Então a prosperidade, a riqueza material, a saúde perfeita aqui neste mundo, que são coisas que enfatizam a teologia da prosperidade, que são reais, existem nesse mundo, mas elas apontam, chamam a atenção do cristão para algo muito mais excelente. Então nós não podemos pousar o nosso coração, né, a nossa alma, sobre os bens terrenos, esquecendo. Nesse sentido, o autor bíblico vai dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Última coisa aqui, nesse sentido de implicações, sua ênfase recai mais sobre o mundo agora, do que sobre o mundo novo prometido nas Escrituras. Porque é o imediatismo, né? É a prosperidade imediata, é o benefício imediato, é o bem agora e aqui deste mundo. Então não há uma visão, não há uma busca e um investimento no mundo que Deus promete para nós, o novo céu e a nova terra. Sabe aquele hino nosso, o hino 63,
que os irmãos gostam aqui, eu também gosto dele. Esse hino é fruto da nossa teologia. Olha que interessante esse hino aqui nos diz. O hino 63, a segunda estrofe, a terceira estrofe. A terceira estrofe diz assim, ó: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Então, a nossa teologia, a teologia bíblica, digamos assim, né, que nós cremos, a ênfase é o inverso. Não é no mundo agora que nós temos que esperar, investir, crer, mas é no mundo por vir, né? Então, é muito interessante essa estrofe, que é o que nós cantamos e é o que nós cremos também. Ok? Vamos mais um slide? Eu estou correndo aqui porque disseram que eu tinha que ir até as 9h10. Ainda nessa, voltando à questão histórica aqui ainda, para os irmãos terem aí em mente, as primeiras igrejas neopentecostais, quando chegou aqui no Brasil, é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, em 77, lá no Rio de Janeiro. Depois a Internacional da Graça, em 80. Cristo Vive, em 86. Confesso para vocês que eu não me recordo desta igreja, acho que eu não cheguei a conhecer, mas também é lá no Rio de Janeiro. Talvez ela não se expandiu tanto quanto as outras, não teve tanto sucesso. A comunidade evangélica Sara Nossa Terra, essa é um pouquinho mais conhecida, né? Aqui em São Paulo tem, mas ela nasce lá em Goiânia, em 76. E a Renascer em Cristo, em 86. É claro que depois dessas igrejas, outras mais recentes vieram, passaram a existir. Vocês já devem ter ouvido falar na Bola de Neve, né? E chegou aqui em São Paulo em 99, voltada quase que exclusivamente para a classe média, e a classe média alta e a classe alta, e caracterizada pelo seu liberalismo doutrinário, né? Mas ela é classificada aqui, segundo esse autor, como uma igreja neopentecostal, e atraindo principalmente aí o público mais jovem, né? É aquela igreja que o púlpito é uma o quê? Uma prancha, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus, essa mais recente, agora em 98, fundada pelo bispo da IURD. Então ele sai da IURD e ele abre a sua própria igreja, que é o Valdemiro. Veja que eles vão, no caso aqui, né, copiando o primeiro autor lá atrás, né, aquele primeiro líder influente, o Reagan, que também abre a sua própria igreja depois de passar por algumas outras igrejas. A Igreja Mundial possui filiais em todo o país e em quase todos os continentes, e uma emissora própria, com transmissão ao vivo, por 24 horas no próprio site da igreja. Então veja o poder que chegou, o poder que tem essa igreja, e por que não dizer este homem, né? Um poder extraordinário em termos de bens e de recursos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho a respeito da perspectiva reformada agora. Alguns princípios apenas sobre a questão da prosperidade, né, das riquezas. E aqui algumas coisas, eu acho que esse é o ponto mais importante para nós aqui nesta noite, que é o que nós cremos e que precisamos aplicar na nossa vida. Como é que a teologia reformada entende a questão das riquezas, da prosperidade e, por que não dizer também, da saúde, do bem-estar? Bom, primeiro, toda riqueza provém de Deus. Nesse sentido, o neopentecostalismo também acredita assim. Toda riqueza provém de Deus, né? E aí eu vou trazer aqui algumas citações do próprio João Calvino. Então ele diz aqui para nós: nenhum só pingo de chuva cai sobre a terra senão por mandamento de Deus. Isso é bíblico ou não é? Tem fundamento bíblico? Tem, claro que tem, né? Deus criou todas as coisas e Deus sustenta, mantém todas as coisas. Então ele entende, e nós também entendemos assim, que Deus tem o controle. Agora, embora Deus supra-nos de todas as necessidades básicas que nós precisamos, isso não significa que nós não temos que trabalhar, que ser diligente na busca pelo nosso próprio sustento. Crer que Deus é quem nos sustenta,
Crer que toda riqueza provém de Deus, todo sustento provém de Deus, não significa que eu não preciso trabalhar. Ao contrário, eu vou trabalhar crendo que Deus me sustenta, que Ele vai me dar os recursos necessários, que Ele vai me dar a saúde, que Ele vai me dar os bens que eu preciso. E muitas vezes Deus é generoso conosco, nos dá até além do que nós precisamos, né? Então, o cristão deve trabalhar confiando na graça de Deus, confiando que Deus é generoso para conosco. E aí mais uma citação de Calvino, ele diz que é preciso trabalhar os campos, no caso da agricultura, esfalfar-se, quer dizer, preparar a terra, né? E recolher os frutos da terra. É preciso que se sujeite cada um a cumprir com os seus encargos, os encargos da sua vocação, para ganhar a vida. Isso, porém, não impede que sejamos nutridos pela liberdade graciosa de Deus. A ideia aqui, irmãos, é que como cristãos nós vamos trabalhar a cada dia confiando que Deus nos provê todo o sustento, que Deus está conosco, que Deus é quem deu emprego, que Deus é quem dá a saúde, que Deus é quem dá a condição da indústria, do empresário, de nos dar o sustento, o salário de cada mês. É provisão do Senhor, porque tudo provém de Deus, a riqueza principalmente. Aliás, é só a gente parar e pensar, buscar entender essa riqueza na criação, desde a criação. Quando Deus cria Adão e Eva e todo mundo que Ele cria perfeitamente rico. Ele cria com uma abundância extraordinária, né? E uma beleza extraordinária. A riqueza provém do Senhor. O trabalho do homem está associado à obra de Deus. O que isso significa? Não há capacidade, inteligência, destreza, né, naquilo que você faz aí, Deus que dá. Nem indústria, né, empresários, ou aptidão que não se deva reconhecer como provinda de Deus. Então sempre a teologia reformada vai entender que Deus é quem supre, que Deus é quem providencia, que o sustento vem de Deus, porque Deus tem toda a riqueza, Deus tem todo o poder e toda a condição na sua mão. E aí a questão da criação, né? Na criação, a providência de Deus e a produção dos bens materiais em abundância destinou-se a suprir as necessidades da criatura de maneira ilimitada. É muito bonito nesse aspecto, quando você lê a questão, o desenho, né? A planta que nos é oferecida lá no Gênesis, do Jardim do Éden. Os rios que cortam o Jardim do Éden, a riqueza de água que há para suprir as plantas, a produção dos frutos e a necessidade dos homens e dos animais que ali estão. Deus cria, provendo todo o sustento de maneira abundante e rica para o suprimento da vida que ali Ele coloca de maneira ilimitada e abundante. Porém, é claro, nós sabemos, o pecado do homem causou um profundo distúrbio e desordem econômica, e ainda a incredulidade do homem, que promove a solidariedade, que rompe a solidariedade econômica e destrói o equilíbrio original que existia na criação. Então o pecado vem e rompe com isso, né? Traz dificuldades agora. Um ponto nessa questão, agora, quando o homem é expulso do paraíso, da presença de Deus, é a dificuldade para adquirir o seu próprio sustento. Ele vai ter que trabalhar, suar, preparar a terra, limpar a terra, né? Agora tem cardos e abrolhos, né? Erva daninha, espinhos, e ele vai ter que, com muita dificuldade, como diria um bom teólogo da UPA, ralar para adquirir o pão de cada dia, o sustento de cada dia, né? E daí começa a ver as dificuldades e há um desequilíbrio agora, quebrando com toda aquela serenidade que havia lá no início, na criação de Deus. Uma outra questão, além de saber que toda riqueza provém de Deus, isso é o que entende agora não mais a teologia da prosperidade, mas a teologia reformada. Primeiro é que toda riqueza provém de Deus. Segundo, os bens materiais são sinais da graça de Deus.
Os bens materiais são sinais da graça de Deus. O propósito de Deus em nutrir o homem não é apenas prover-lhe as meras necessidades materiais, visa um fim espiritual. O que isso significa? Através do sustento material que Deus nos provê, Ele se faz conhecer a nós, criaturas, revela-se a nós como Criador. E aí João Calvino diz: quando, pois, somos abastecidos de pão, de que somos sustentados, é mistério que reconheçamos que isso nos provém da pura bondade de Deus. Então, você tem seu emprego, não tem? Você tem seu carro, não tem? Você tem sua casa, não tem? O que você, como um bom cristão reformado, faz? Como você reage em relação a Deus diante dos bens que você tem, que você sabe que foi Ele que te deu? Você reconhece nos bens sinais da graça de Deus. Então, Senhor, obrigado pelo meu carro. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, obrigado pelo meu emprego nessa crise. O Senhor me mantém empregado. Os bens materiais que nós temos devem nos servir de sinais ou alertas para lembrarmos que são sinais da graça de Deus. Deus está nos sustentando, Deus está sendo gracioso para conosco. E nesse sentido eu louvo a Deus, porque Ele tem sido generoso para com a nossa vida. Deus nos dá além do que pedimos, pensamos, pedimos, imaginamos, né? Ele nos supre assim. Então, são sinais da graça de Deus. No cristianismo, então, a matéria aponta para o espiritual. É dito aí, a matéria é também espiritual. Na perspectiva reformada, não há uma dicotomia, uma divisão. O carro é profano. O banco da igreja, porque foi consagrado ao culto, é espiritual. Esse microfone que eu estou pegando aqui na mão, ele é consagrado ao Senhor. Então, ele é espiritual, ele é para o serviço espiritual de Deus. Mas o microfone que eu uso em casa, no meu videokê, karaokê, ainda tem isso, e canto as minhas músicas que não são cânticos evangélicos, não é espiritual, é profano. Não existe essa, na perspectiva reformada, a visão cristã, a visão reformada, tudo provém de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então não deve haver essa dicotomia. As riquezas temporais, elas prefiguram ou apontam para as riquezas do reino vindouro. E de fato, irmãos, quando nós estudamos a questão da redenção, do novo céu e da nova terra, o que vai acontecer é uma continuidade. Não vai haver uma aniquilação de tudo que há e vai se partir do zero. Não, vai haver uma restauração. Paulo, quando fala sobre isso em Romanos, ele fala na restauração, na redenção de todas as coisas. Então, inclusive, também a teologia reformada, que crê na restauração, na continuidade das coisas que existem. Claro que passada pela purificação, né? Por isso a palavra restauração. Aqui nesse sentido, Calvino comentando Gênesis 17:8, Gênesis 17:8 é a promessa de Deus da terra prometida aos israelitas, que é dito o seguinte, Gênesis 17:8: dar-te-ei à tua descendência, Abraão falando, Deus falando a Abraão, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. O Calvino afirma o seguinte: confesso firmemente que sob este nome de terra de Canaã, algo mais excelente foi figurado. Eu também, Calvino. É claro. Então, quando Deus promete aos israelitas, vou dar para vocês a terra de Canaã, Calvino está dizendo assim: eu creio firmemente que algo mais importante, mais superior do que a terra de Canaã está por trás disso, dessa promessa aqui. E é verdade, eu também creio. E vocês também, né? Pela segunda vez, repete, ele, né, Deus, que será o Deus dos filhos de Abraão, a fim de que não se detenham na terra, mas pensem em ser conduzidos mais altos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dizer que nós seríamos
ou seremos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa esperança se limita a essa terra de Canaã. Então a nossa esperança vai além desta terra de Canaã, vai para o novo céu, para a nova terra também. Então, veja, as duas coisas estão relacionadas. Estamos falando de um bem material que é a terra de Canaã, mas que ao mesmo tempo está apontando para algo sublime, muito maior, que é a Canaã celestial. Então os cristãos devem viver esta vida aqui sempre na perspectiva espiritual e não material. Veja, deixa eu ver se eu não estou falando complicando para vocês. Mesmo esta vida material que nós vivemos aqui, ela deve ser posta sob o palco da nossa espiritualidade. Isto é, viver pela fé. Faça o que você fizer, trabalhe no que você for, adquira o bem que você puder adquirir, que Deus lhe der, mas tendo sempre em vista o que vem pela frente. Na perspectiva daquele autor que eu citei, o celeste por vir. O celeste por vir. Né? O que mais? Ainda, a privação das riquezas não é ocasião, aliás, é uma ocasião para enriquecimento espiritual. Então, nós falamos primeiro lá atrás, se você consigo lembrar de tudo, que o primeiro princípio, toda riqueza provém de Deus, que a riqueza material aponta para o espiritual, certo? Foi isso mesmo? Ok. E agora nós estamos dizendo que a questão da privação, isto é, você ser humilde, você ser pobre, você não ter tantos recursos, isso é uma ocasião, isso é uma oportunidade para o enriquecimento espiritual. No Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a penúria e a pobreza podem ser recebidas na fé como uma graça, pois que Deus, em retirando ao homem todas as falsas seguranças e sua confiança humana, lhe permite assistir a uma confiança autêntica, em que passa a descansar só nas promessas divinas. O que significa? O que nós estamos dizendo aqui, ou o que João Calvino está dizendo aqui, que principalmente para os cristãos, isso funciona para os cristãos, né? Para os filhos de Deus. Quando Deus traz um tempo de aperto, é uma oportunidade de crescimento espiritual, porque às vezes, como humanos que somos, nós temos a tendência de colocar a nossa confiança no nosso braço, na nossa conta bancária, nos bens que nós possuímos, e Deus vem e tira. Eu lembro, me permita só citar esse exemplo pessoal, que eu já falei outras vezes aqui, que eu lembro que quando estava terminando o seminário, dependia do meu emprego. Eu e a Esté estávamos empregados. E naquela mesma semana, os dois foram demitidos. Ficou sem salário do mês que vinha. Claro que tem a questão, mas tem os benefícios. Mas é uma vez só, né? Aí não tem todo mês. E agora, o que nós vamos fazer? Foi uma aprovação, mas uma oportunidade para crescimento. E eu não me canso de falar isso, foi muito extraordinário. Na época, chegou um irmão e disse assim: olha, Deus colocou no meu coração, eu quero abençoar alguém, um missionário, um pastor, alguém que está envolvido na obra. Eu lembrei de você e vou abençoar você. Aí eu falei: claro, estamos precisando. Mas eu pensei que assim, né, vai abençoar, vai dar aí R$300, já está bom, né? Aí ele falou assim: já está na conta lá. Aí não foi nem eu que olhei, foi a Esté que olhou. Ainda estava trabalhando na congregação lá do Serraria. Quando a gente estava chegando na congregação do Serraria, eu estacionei o carro na frente. Aí a Esté vai me falar. Alguém ligou, aliás, ele ligou e aí falou. E falou o valor. Falou assim: R$3.000. Aí ela falou para mim: R$3.000. Aí eu quase não desci do carro. Quase não consegui dirigir o culto. Né? Então eu fiquei assim, ficamos, né, assim encantados. Estávamos precisando. E Deus, né, além de outras bênçãos também que irmãos nos supriram. Se eu estivesse, e ela também,
2 empregos, 2 planos de saúde, né? Que era uma coisa importante que eu valorizava. Planos de saúde, eu tinha 2, tinha para escolher, né? Ou Marítima ou Bradesco. Vou o Bradesco que é melhor, né? De repente Deus tirou tudo. Que beleza, agora então é pela fé. E Deus realmente nos ajudou. Então, na teologia da prosperidade, isso não é admitido. Na teologia reformada, a penúria, a privação, é uma oportunidade para crescimento espiritual, depender do Senhor, colocar a fé na prática. Uma outra questão, um outro princípio, estou lançando alguns princípios para os irmãos, agora na perspectiva reformada. A confiança na providência não autoriza a indolência ou ócio. Então eu confio no Senhor, Deus vai me suprir, mas isso não significa que você tem que ficar de braços cruzados agora, né? Eu vou para a igreja, vou lá dar o meu dízimo e Deus vai me dar em dobro. Eu vou vender a minha casa e vou entregar para o pastor lá, e Deus vai me dar 2 casas, uma mansão, uma aqui na cidade, outra na praia e outra ainda no sítio, né, na fazenda, que Deus é generoso demais. E eu vou ficar esperando de braço cruzado. A teologia reformada, a perspectiva eu dependo do Senhor, Deus me abençoa, mas eu tenho que trabalhar, e o trabalho é bênção do Senhor. Então, ao contrário, né, a confiança em Deus é acompanhada da obediência. Isso inclui especialmente o trabalho pessoal, com vista à aquisição dos bens, do suprimento das suas necessidades. Então, é por isso que nós oramos aqui uns pelos outros, quando alguém está desempregado. Senhor, abençoe, que ele tenha emprego. Quando o crente está desempregado, ele pede à igreja: ora por mim que eu preciso trabalhar. Eu confio em Deus e Deus vai me dar um emprego. Eu confio em Deus, vou ficar de braço cruzado. Não. Na perspectiva reformada, eu confio na providência e trabalho, busco o trabalho e Deus vai me abençoar. Calvino, ele diz aqui: quando ele, Deus, diz na Escritura que as aves não semeiam nem ceifam, com essas palavras não nos diz ou não nos quer incitar à indolência ou à ociosidade. Pelo contrário, apenas explica que, ainda quando falhem todos os meios, né, humanos, a só providência de Deus nos deve bastar, pois que provê abundantemente aos animais tudo o que de que tenham necessidade. Se ele faz isso aos animais, quanto mais aos seus próprios filhos. Ok? Um outro princípio também, que eu julgo ser importante: tanto a riqueza quanto a pobreza são provas de fé. Aí tem aquele texto lá de Provérbios: Senhor, não me deixe riqueza, me ajude aí, para que eu não me esqueça de Ti, né? Vou resumir aqui, que eu não lembro. Mas também não me dê a pobreza, para que eu não venha a pecar contra o Senhor, né? Reclamando. A tendência do pobre é se revoltar, é reclamar. A tendência do rico é achar que ele é Deus na terra, que ele tem o poder, que ele domina. Ele esquece que Deus existe. Para o cristão, na teologia, na perspectiva da teologia reformada, tanto a pobreza quanto a riqueza são provas de fé. Ou seja, tanto o pobre quanto o rico deve colocar a sua condição de vida na perspectiva da fé bíblica, da fé cristã. Consagrar a riqueza a Deus é pô-la a serviço do próximo, né? Então eu tenho bens, eu consigo ajudar as pessoas, porque Deus me deu recursos. Ainda é preciso dizer que pode o homem dominar sobre a terra, mas com uma dominação que seja inteiramente subordinada a Deus e ao seu serviço. Existem muitos homens que dominam sobre a terra, muitos empresários, muitas autoridades, mas essa dominação, ela é bíblica desde que esse que domina coloque o seu domínio sob o domínio de Deus e a serviço do próprio Deus. E o que é colocar esse domínio a serviço do próprio Deus, se não fazer o bem ao próximo? Saibamos que Deus, aí diz Calvino, né? Saibamos que Deus misturou, colocou numa panela só, né? Ricos e pobres, uns por entre os outros, a fim de que tenhamos ocasião de fazer o bem, né? E é muito interessante quando nós temos o privilégio de poder ajudar alguém e nós temos o recurso para fazer isso. É cristão isso, né? É bíblico e é gratificante, né, para nós como cristãos. Então, eu citei para os irmãos aqui, bem rapidamente, alguns princípios que nós cremos, da maneira como nós entendemos
e devemos fazer uso das riquezas, dos bens, do patrimônio, da saúde, né? Não foi falado muito sobre saúde aqui, mas está dentro dessa perspectiva de que Deus nos dá, né? para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Agora, é que a prosperidade ela é resultado também de uma vida de temor a Deus, porque quem teme a Deus sabe viver com sabedoria, e vivendo com sabedoria ele vai viver bem. Eu já vi milagre acontecer, né? Alguém que vive do salário mínimo, mas é uma pessoa muito sábia, temente a Deus, e com o salário mínimo dessa pessoa ela se mantém e ainda empresta para os filhos, para os netos, que chega lá e diz: tem 50? Tem 20? Tem 100? E ela guarda lá, não vou dizer para vocês onde ela guarda, né? Ela guarda lá, no segredo dela lá, vai lá, pega aí, toma aqui, ó, tal dia você me devolve. Eu estou dizendo que a prosperidade vem como resultado de honrar a Deus, porque é o que o texto está dizendo aqui: honra o Senhor com as primícias dos seus bens e se encherão. Aqui é a questão cadê o gasofilácio? Dízimos e ofertas, né? Na questão da eclesiologia, né, da igreja. Você é dizimista fiel, você é ofertante, você investe no reino de Deus. Aí o que vai acontecer? Deus vai ser generoso para com a sua vida. Isso não é barganha, diferente da teologia da prosperidade. Aqui é promessa do Senhor nesse sentido. Eu não posso usar isso como barganha. Eu posso usar isso como aplicação da minha fé em Deus. Barganha é outra coisa. Barganha despreza, né, a honra a Deus, por exemplo, né? Eu honro a Deus. A teologia da prosperidade estimula o seu fiel a entregar o que ele tem, não para honrar a Deus. Não é uma entrega para fora, não é uma entrega para glorificar a Deus, mas é uma entrega para dentro. Quer dizer, eu entrego porque eu quero receber mais e mais e mais. Então é voltada sempre para o eu. É aquela questão egoísta que nós falamos agora há pouco. Tem também esse princípio bíblico, cristão, de usar os seus bens para socorrer os necessitados. Nesse sentido, eu não tenho tempo mais, mas os irmãos poderão ler nessa perspectiva o que diz Tiago, né? E aqui o capítulo todo de Tiago, o capítulo 1, e entrando no capítulo 2, ele está tratando dessa questão de riquezas, né? E do uso das riquezas, inclusive para suprir aos necessitados também. E o último ponto que eu já falei, para honrar a Deus, né? O objetivo, um dos objetivos da riqueza, dos bens que Deus nos dá, é para a honra de Deus, é para honrar a Deus. E eu faço isso investindo no reino do Senhor. Meus irmãos, era isso que eu preparei para apresentar para os irmãos nesta noite. Como eu disse no início, é um tema muito interessante e que exigiria mais tempo também para a gente, nesse sentido, mas eu creio que o que nós preparamos, por hora, foi o suficiente. Já eu acho que é interessante a gente ver a questão do que está acontecendo à nossa volta, com respeito ao contexto do neopentecostalismo, na perspectiva da teologia da prosperidade, e, em contrapartida, resgatando aí a perspectiva reformada da questão do uso dos bens que Deus nos dá, da prosperidade que Ele tem nos dado e nos abençoado. Que Deus abençoe a todos nós nesse sentido e nós continuemos usando os bens que Ele nos deu e a nossa vida para a glória do Senhor.